Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, apertando o botão aqui embaixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Flamengo. Vamos lá, eu hoje acordei nesta quarta-feira, no dia seguinte à eliminação do Flamengo na Libertadores, com uma série de perguntas envolvendo Pedro, atacante que está emprestado pela Fiorentina ao Flamengo até 31 de dezembro. Vene, a eliminação na Libertadores vai fazer com que o Flamengo desista da contratação definitiva do Pedro? Vene, e agora? Como é que vai ser? Como é que o Flamengo vai pagar o Pedro? Antes de responder essa pergunta, eu vou trazer o cenário financeiro do Flamengo para vocês. Tem todo um contexto, então eu vou contextualizar tudo para vocês antes de responder a pergunta envolvendo Pedro. Vamos lá. Primeiro, investimento do futebol para trazer jogadores nessa temporada. O Flamengo investiu 32,4 milhões de reais para trazer Léo Pereira, Gustavo Henrique livre no mercado, Isla livre no mercado, Thiago Maia empréstimo, Michael 35 milhões de reais junto ao Goiás, Pedro Rocha empréstimo e Pedro também empréstimo. Até o momento a gente pode dizer que apenas Isla, Thiago Maia, que se machucou feio e volta só em 2021, e Pedro se firmaram no time rubro-negro. Eu não vou ser, como que eu posso dizer, oportunista e criticar a contratação do Léo Pereira agora por conta das atuações, que de fato o Léo Pereira não vem mostrando futebol que ele vinha mostrando no Atlético Paranaense, porque na ocasião eu achei uma boa contratação, mas infelizmente o Léo Pereira ainda não se encaixou no Flamengo, ainda não fez atuações contundentes e que pudesse justificar tamanho investimento, como eu disse, 32,4 milhões de reais. Agora o Michael, eu vou ser coerente, eu sempre critiquei. Para mim, o investimento foi muito alto, foi 7,5 milhões de euros para contratar o Michael. Então assim, já começou errado nas contratações. De fato, as contratações que deram certo em 2019, em 2020 o departamento de futebol não acertou e as contratações não deram certo. Apenas Isla, que na minha opinião deu certo, foi um acerto. Thiago Maia foi um acerto, infelizmente se machucou, e o Pedro também foi um acerto. Vamos lá. Estratégia do Flamengo ao longo da temporada. Teve a paralisação do futebol brasileiro, queda de receita por conta da falta de público nos estádios, queda de receita por conta do sócio-torcedor, que caiu bastante. Então o Flamengo de fato sofreu financeiramente. O que o departamento de futebol decidiu fazer no meio da paralisação? Olha, vamos adotar a estratégia seguinte: não vamos vender jogadores, vamos apostar nos títulos, vamos apostar em ter um elenco forte para conseguir títulos e, consequentemente, premiações. Beleza, no orçamento do Flamengo estava previsto para chegar à fase final da Copa do Brasil e semifinal da Libertadores. Isso não é o Vene que está dizendo, isso está no site oficial do clube, qualquer pessoa tem acesso. O Flamengo caiu nas quartas de final da Copa do Brasil e caiu nas oitavas de final da Libertadores. Ou seja, na Copa do Brasil deixou de faturar pelo menos aí 7 milhões de reais. E na Libertadores deixou de faturar pelo menos 18 milhões de reais. Ou seja, já são 25 milhões de reais aí que o Flamengo deixou de ganhar, que estava previsto no orçamento. E o Flamengo tem outro detalhe. No Campeonato Carioca abriu mão da verba do direito de transmissão. Não fez acordo com a Rede Globo, que transmitia os jogos do Campeonato Carioca. Ou seja, abriu mão mais de uma verba aí, mais de uma verba. Então assim, já são pontos financeiros importantes que o Flamengo sofreu. E o departamento de futebol adotou essa estratégia de não vender jogadores. Fez uma aposta arriscada, apostou. Não deu certo. O Flamengo caiu nas quartas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. E está previsto para chegar pelo menos na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a pressão em cima do Rogério Ceni e dos jogadores vai ser muito grande. Não só no ponto de vista técnico, porque o elenco do Flamengo merecia ir mais longe. Merecia não. Tinha a obrigação de ir mais longe, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Então a pressão não vai ser só no ponto de vista técnico, é no ponto de vista financeiro. E o Flamengo tem compromissos importantes financeiros a cumprir. Vamos lá. Primeiro, salários, direitos de imagem e premiações de conquistas renegociados e postergados durante a paralisação do futebol brasileiro. Ou seja, e esse valor totaliza aí cerca de 10 milhões de reais.
terão que ser pagos até março de 2021. Quitar a multa de Domenech, exatamente, o treinador desligado do cargo do comando da equipe profissional do Flamengo, no dia 9 de novembro, ele ainda é treinador do Flamengo. Oficialmente, não é porque ele não está dando treino lá, no sentido literal, ele não é o treinador, mas ele ainda tem contrato com o Flamengo. E por que o Flamengo ainda não assinou rescisão? Por que o Domenech ainda não assinou rescisão? Simples, o Domenech ele tem direito, por contrato, de receber uma multa rescisória avaliada em 1,8 milhões de euros, dá em torno de 11,4 milhões de reais. O Flamengo negocia com o staff do treinador uma redução dessa multa rescisória e o parcelamento. O treinador acha que não é justo e cobra o que é o seu direito. Inclusive, eu trouxe para vocês já no vídeo que eu subi mais cedo e também no meu Twitter, o @VeneCasagrande, que o Domenech não está nem um pouco contente com a forma que a diretoria está negociando. Está insatisfeito. Ele quer o que ele tem direito. Enquanto isso, ele está no Rio de Janeiro esperando o fim desse processo da rescisão de contrato. Ele está no Rio. Está esperando o fim. Inclusive, quando ele assinar essa rescisão de contrato, a tendência é que ele dê uma entrevista para falar sobre a saída do Flamengo. Mas vamos lá. Já são 10 milhões de salários, direitos de mais e premiações, mais 11,4 milhões da multa de Domenech. Também no primeiro trimestre do ano que vem, há valores a quitar. Léo Pereira e Michael, as contratações que eu citei no começo do vídeo. Inclusive o Michael, como eu disse, 7,5 milhões de euros em 3 parcelas, a última em janeiro de 2021. Gabigol e Gerson, contratados anteriormente, também estão ali na planilha de gasto do Departamento Financeiro do Flamengo, ou seja, o Flamengo ainda tem parcelas a pagar para a Inter de Milão, referente ao Gabigol, e para Roma, referente ao Gerson. Outro compromisso importante do Flamengo, renovação do Diego Alves, que nesse momento está bem distante. Inclusive, um dirigente do Flamengo me disse o seguinte: hoje o Diego Alves está com um passo fora do Flamengo. A tendência é que não renove o contrato. As eliminações, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, maximizaram mais ainda a ideia do Departamento Financeiro de não aceitar a renovação de contrato com o Diego Alves por conta dos valores, dos salários que foram acordados pelo Departamento de Futebol com o goleiro e com o staff do goleiro, mas quando bateu no Departamento Financeiro também, na alta cúpula ali, o presidente Landim, foi vetado a renovação de contrato. Então, nesse momento, o Diego Alves está muito perto de se despedir do Flamengo. Tem contrato até o dia 31 de dezembro, e se ele não renovar, o Flamengo não vai ter o Diego Alves em 11 jogos do Campeonato Brasileiro 2020. Lembrando que o Campeonato Brasileiro 2020 não vai acabar em dezembro, vai até fevereiro. Então assim, o Flamengo não vai ter como contratar nesse tempo, vai ter que ser Hugo, provavelmente César, reserva, ou seja, mais um compromisso financeiro do Flamengo. E agora, por fim, a compra do Pedro. Vamos lá, Pedro, a opção de compra dele está avaliada em 14 milhões de euros, é isso mesmo. O Flamengo conseguiu acertar com a Fiorentina esse pagamento em 6 parcelas, em 3 anos, sendo 2 por ano. E o primeiro pagamento seria em janeiro de 2021. Benê, e agora, com essas eliminações, o Flamengo vai mudar a postura e não vai querer comprar o Pedro? Negativo. O Flamengo vai comprar o Pedro. Eu tive essa resposta hoje conversando com o dirigente. Ele falou apenas que vai ter que mudar a estratégia. Eu vou até ler para vocês aqui, se vocês me permitem, aqui eu estou fazendo o vídeo, mas eu vou ler para vocês aqui o que o dirigente me disse. Eu perguntei sobre o Pedro, ele falou assim: vamos confirmar a compra sim, mas teremos que fazer vários ajustes e venda para isso. Ou seja, a estratégia do Flamengo para comprar o Pedro, se anteriormente, antes da eliminação, era vender um jogador, 2 jogadores, agora vai ter que vender mais jogadores para conseguir efetuar essa opção de compra estabelecida em contrato para ficar com o Pedro por mais 5 anos, de forma definitiva. E 14 milhões de euros não é barato. Na cotação atual, dá em torno de 92 milhões de reais. Não vou entrar no mérito se vale ou não, porque na minha opinião o Pedro vale esse investimento. Eu vou entrar no mérito do seguinte: o Flamengo vai ter que fazer a dança das cadeiras internamente, uma engenharia financeira para conseguir efetuar a compra desse jogador diante desse cenário financeiro que o Flamengo vai viver depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Lembrando, o Flamengo precisa chegar pelo menos na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro para atingir a meta orçamentária estabelecida lá no site oficial, não é o Vene que está dizendo, está previsto no site oficial. Então,
São esses os compromissos financeiros. Respondendo a pergunta, o Flamengo, segundo esse dirigente, vai sim fazer a opção de compra, estabelecer a opção de compra, exercer a opção de compra do atacante Pedro para ficar com o jogador por mais 5 anos, mas vai ter que fazer uma engenharia financeira aí, vão ter que fazer alguns ajustes e venda de jogadores. Vene, quais jogadores podem ser vendidos? Eu arriscaria dizer um aqui, Lincoln, um jogador de 19 anos, tem valor de mercado ainda, principalmente no mercado internacional, é um jogador que já recebeu muitas propostas na última janela, não está sendo aproveitado, eu arriscaria dizer que ele será o primeiro aí na barca do Flamengo para a temporada 2021. Mas eu vou continuar acompanhando, vou continuar apurando para trazer mais vídeos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando o canal Vene Casagrande, não deixe de se inscrever, compartilhe o vídeo com os amigos, dê o like, que isso ajuda bastante. Valeu, galera, um abraço, até logo.